Muito bem, gente. Então hoje nós temos a nossa palestrinha, que é o Evangelho no Lar e as suas finalidades. Jesus estava na casa de Pedro e aproveitou para ensinar. Simão Pedro, o que faz o pescador quando se dirige ao mercado com os frutos de cada dia? Pedro responde: escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra o resíduo de pesca. Jesus: e o que faz o oleiro? Modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Jesus: e o carpinteiro? Pedro: lavrará a madeira, usará o enxó e o serrote, o martelo e o formão, de outro modo não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu: assim também é o lar diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Na mesa de tua casa é servido o pão de cada dia que recebes do Senhor. Por que não instilas em redor desta mesa a sementeira da felicidade e da paz, na conversação e no pensamento edificante? O Pai que nos dá o trigo através do solo, envia-nos a luz através do céu. Pedro: Mestre, seja feito como desejas. E Jesus desenrolou os escritos da sabedoria, havendo então na terra, em casa de Pedro, o primeiro culto cristão no lar. Então nós temos isso há mais de 2000 anos, que iniciou esse evangelho, este culto cristão no lar, ao redor de uma mesa. A mesma mesa que a gente faz a refeição, a mesma mesa que a gente agradece pela refeição que tem, ou deveríamos agradecer pela refeição que temos todos os dias. Então, qual é a finalidade, já que a palestra é de hoje, né? Qual é a finalidade de fazer o Evangelho no lar? Nesta passagem a gente tem 3 coisas. Uma delas, vamos lá, para a gente ler direitinho. São escolhidos os melhores peixes. O que são os melhores peixes? É a nossa comida. Ninguém vai fazer uma comida estragada e colocar na sua mesa. Você vai escolher e colocar o que você tem de melhor para comer. Então são os melhores peixes. Modela o barro imprimindo-lhe a forma. O que a gente faz na nossa mesa? Se a gente tiver uma conversa edificante, for uma reunião alegre em família, a gente molda as pessoas que estão ao redor desta mesa. Que pessoas? Filhos, netos e outros amigos, que nunca puderam ter talvez uma refeição tão boa quanto a nossa. E o carpinteiro aperfeiçoará a pedra bruta. Aquele que oferta a sua mesa, aquele que prepara a sua comida para a família, está fazendo o quê? Lapidando-se, porque ele oferece o seu carinho, as suas mãos, o seu trabalho de ficar na cozinha preparando um alimento para a sua família. E de depois, durante o almoço ou jantar, o
Semana Santa, quando junta a família. Não é isso que se tenta fazer? Ou seja, ele está lapidando a ele e aqueles que estão na sua mesa. Então, o Evangelho no lar, ele tem muitas funções. Trouxe algumas, entre elas essas e algumas outras. Fortalece a nossa fé, porque cada vez que a gente lê o Evangelho, uma passagem que seja uma parábola de Jesus, a gente pode transportar para a nossa vida e nos dar um pouco de consolo. Pode nos trazer ânimo para o nosso dia, quando o nosso dia está pesado, está difícil, tivemos muitas dificuldades, problemas durante o nosso dia. Por que não abrir o Evangelho e ler o trechinho, que sejam 3 linhas, 4 linhas? Pode ter certeza que vai ser a resposta e o auxílio que vocês tanto buscam. Nos dá respostas sobre a vida, nos dá soluções para os nossos problemas. Sempre vai dar, desde que a gente leia com carinho, com o coração, com a alma. Nos mostra o caminho do bem. Às vezes a gente quer fazer escolhas erradas. Às vezes a gente está pensando só na gente, não pensa no outro. Quando a gente tem que tomar uma decisão que envolve outras pessoas, abre o Evangelho, lê o trechinho, reflete se é bom para você e é bom para os outros também. Porque tem que ser bom para todo mundo. Aquela lei de Gerson, antiga lá, não vale aqui. Né? Aquela lei de Gerson de levar vantagem em tudo, não serve para nós. Senão a gente não é espírita. Para nós tem que ser bom para todo mundo. Né? Aquela lei a gente tinha que dar um jeitinho de sumir com ela. O que mais que ele traz? Traz paz ao lar. E sobre paz ao lar a gente vai falar já sobre isso. Trouxe algumas frases para vocês muito bonitas do que acontece quando se faz o Evangelho no lar. Proteção no lar também. Por que proteção no lar? Porque cada vez que você faz o Evangelho, forma-se um cordão de luz ao redor da sua casa. E a sua casa fica iluminada, envolvida por toda a luz divina, por 20 minutos que sejam, 15 minutos que sejam, de um Evangelho no lar. Porque não dura mais que isso. 15, 20 minutos na semana. É uma vez por semana. Não é todo dia. Uma vez na semana, cria-se um cordão de luz na sua casa. Ilumina-se a sua casa por 7 dias, até o seu próximo Evangelho. Nosso lar se torna um recanto de luz, esse aqui pouco sabe, para o descanso e o refazimento de equipes de socorro. Quando você faz o Evangelho no lar, e vocês já leram muitos livros, tem equipes de socorro. Essas equipes de socorro, elas saem de planos mais elevados e têm que chegar aqui embaixo. Para chegar aqui embaixo, às vezes elas têm que passar por lugares não muito bons, ou ir a lugares não muito bons. E essa descida para eles esgota, cansa, eles precisam refazer a energia. São equipes de socorro, mas têm energia e precisam refazer. Aonde elas refazem? Nos centros espíritas e nas casas que têm Evangelho. E vocês acham que uma equipe de socorro, ao passar numa casa que faz Evangelho, não vai ajudar aquela casa, já que é uma equipe de socorro? Claro que vai. Então ela refaz as suas energias. Quando ela está de partida, ela auxilia a todos os que estão naquela casa. E uma coisinha que é difícil às vezes para todos entender, que propicia a evolução espiritual. Por que propicia a evolução espiritual? Porque o que é a evolução
por semana. Não é nem por dia, é um pouquinho por semana. Maria Klomper tem um livro chamado Evangelho no Lar, e ela tem umas frases muito bonitas. É uma espécie, meio psicografia, meio frases que ela tirou dos livros e adaptou para uma linguagem mais atual, mais moderna. E diz o seguinte: a família reunida ao fazer a oração e ligação com Jesus estará batendo na porta. E conforme disse Jesus: batei e abri-se-vos-á, buscai e achareis, pedi e se vos será dado. Aí vem uma palavrinha que é assim: imediatamente. Mensageiros de Cristo virão ao encontro do lar, a fim de ajustar e ensinar o caminho. Não é uma hora depois, não é na hora que você vai dormir, não é no dia seguinte de manhã, não é dali 2 dias, é na hora. Imediatamente eles vêm em seu auxílio e em auxílio da sua casa. Continua ela. Quando no lar são levantadas paredes espirituais através da oração do Evangelho no lar, você levanta paredes, cordões luminosos, com substâncias sublimes do Evangelho no lar, através do amor, dedicação e ligação com Jesus, isolando o lar da atmosfera miasmática. A atmosfera miasmática é tudo que tem de ruim ao redor da sua casa. Então, essas paredes isolam, porque você está se conectando a Jesus e fazendo o Evangelho no lar. Somente entram neste ambiente, só vai entrar na sua casa espíritos autorizados. Mesmo assim, aqueles que guardam a sua casa terão que abrir a porta. Então, vocês já imaginaram? Imagine uma casa, e se não fossem os espíritos? Se você tivesse a possibilidade de ter 2 guardas 24 horas na porta da sua casa, velando a sua casa o tempo todo. Então, assim, se alguém tentasse entrar na sua casa, mesmo que fosse uma pessoa da sua família, que você conhece, um amigo, quem iria abrir a porta eram os guardas. Então, eles iam fazer a verificação, por mais que você conhecesse, se aquela pessoa tinha condição de entrar na sua casa ou não. E isso é o que o Evangelho no lar faz. Então, por que muitas vezes a gente não faz? Na semana do carnaval não vou fazer, vou viajar, quando eu voltar eu faço. Deixa passar o ano, passar o carnaval, vou começar mesmo depois do carnaval, aí eu começo a fazer toda semana, aí eu vejo o que eu vou fazer, e eu vejo o que eu vou fazer e vai passando, não, depois da Páscoa, depois da Quaresma, depois da Páscoa, e vai sempre protelando. Às vezes, pode ser por preguiça, às vezes porque a gente acha que tem coisas mais importantes para fazer do que o Evangelho no lar. Às vezes porque uma diversão, sair para um carnaval é mais divertido do que fazer o Evangelho no lar. Então a gente precisa nos perceber, precisa nos pensar, por que a gente não faz se são 15 minutos, 20 minutos na semana? O que dificulta a gente fazer? Qual o empecilho? E hoje, gente, está cheio de Evangelho no lar no YouTube. Você entra no YouTube e põe o Evangelho no lar e faz junto, não precisa nem fazer sozinho, se não quiser. Então, por que não faz? A gente precisa pensar sobre isso. Cada um tem suas razões, mas é bom pensar para poder começar a fazer. Porque é assim,
gente fala assim, depois eu faço, e aí vocês acham que as trevas ou os sombrios vão ficar esperando? Ou eles vão entrar na sua casa? Óbvio que vão entrar. E assim, vocês acham que eles precisam ficar obsediando vocês? Também não. Já decidiu que não vai fazer o evangelho no lar, não está fazendo, eles não têm trabalho nenhum. Já deu de bandeja, pronto para eles. Não tem evangelho, não tem nada, a gente fica aqui, a porta aqui, não fica aqui. Então a gente precisa começar a pensar nas consequências quando a gente não faz também, né? André Luiz explica o seguinte: o lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza e as entidades das sombras experimentam choques de vulto ao contato com as vibrações luminosas deste santuário doméstico. Evangelho no lar, 15 minutos, 20 minutos por semana. E aí, ele continua. Por isso dizemos que, quando o Evangelho é aberto em casa, a luz se faz e as trevas batem em retirada. Quem não quer ter uma casa iluminada e sem obsessores? Acho que a maioria quer, pelo menos imagino que sim, né? Todas as preces, o Evangelho no Lar é uma prece, é uma oração. Você pode fazer o quê? Tem todo aquele roteiro que tem nos livros, tem papéis de roteiro, a gente não vai entrar no mérito do roteiro. Mas são preces para quê? Para pedir, para louvar e para agradecer. No Evangelho no Lar a gente pode fazer as 3 coisas no dia. São 20 minutos. Você pode agradecer, você pode louvar e você pode pedir. É o seu momento de se ligar ao Cristo, a Jesus, aos orbes de luz e pedir, agradecer e louvar, fazer as 3 coisas, que é importante porque é uma prece. A prece que vem do seu coração. Aí tem lá assim, em Atos está na Bíblia, Atos 12 diz assim: reuni-vos para orar. Então eu estava estavam ensinando que reunir-se para orar, que a gente está fazendo aqui, né, gente? Nós estamos orando. A gente abriu a oração com uma oração, agora vem a palestra, depois a gente finaliza com uma oração, e a gente está reunido em torno de uma oração. Olha o que diz o livro dos médiuns. A prece feita em comum, não importa se é você com o YouTube, se é você com as entidades da luz, se é você no seu quarto, você não vai estar sozinho. Então a prece feita em comum é feixe de vontade, de raios, que se dirige poderosamente ao seu alvo. Quem é o seu alvo? Você que está orando. E pode adquirir uma força irresistível, uma força capaz de agitar e abalar as massas de fluidos cósmicos. A sua oração é uma pessoa orando, olha o que ela faz, junto com as entidades de luz. É muito forte. O que mais que faz o Evangelho no Lar? Tem mais coisas? Tem mais uma coisinha. Da Maria Compra que fala. Vamos lá. O Evangelho no Lar permite ainda a limpeza espiritual. E aí vem a frase dela: a casa que faz o Evangelho no Lar, já faz há um mês que vem fazendo o Evangelho no Lar, já tem uma luz pequenina. Com um mês, a casa já tem uma luz pequena, envolta por uma cúpula brilhante. Então, a luz da casa é pequena, mas já tem uma cúpula brilhante envolvendo toda a casa. Uma vez por semana, pode ser mais. A casa que faz o Evangelho há 10 anos tem uma luz enorme, pois cada vez aumentam mais os clarões espirituais.
do Mestre, a força das vibrações feitas com amor e a ajuda do alto tornam a casa um verdadeiro celeiro de luz. Quem não quer ter uma casa iluminada para as equipes socorristas darem uma descansadinha ali, dar uma passadinha e quem sabe dar uma ajudinha na casa? Quem não quer? Porque vai ter o quê? Paz, harmonia. Claro que a gente vai continuar tendo dificuldade, todos nós temos, que a dificuldade faz com que a gente evolua, mas a nossa casa se transformará no nosso recanto, um recanto de paz, onde você quer voltar para a sua casa e ficar lá se sentindo bem no seu canto, e não querendo voltar para casa. Ah, não quero ir para minha casa, não gosto de ficar na minha casa, tem alguma coisa na minha casa que não é boa. Quando você tem uma casa iluminada, com oração, com a paz, você quer ficar em casa, você gosta da sua casa. Tem indicação, então, no Evangelho no Lar? Tem. Não é que nem remedinho, indicação. Todos os lares deveriam fazer Evangelho no Lar. Todos. Tem contraindicação? Não tem contraindicação nenhuma. Todo mundo pode fazer. E às vezes a gente comenta, se faz o Evangelho no Lar com um tom de voz normal, não precisa ser gritando, nem emudecido, você pode falar baixinho. Por que se diz isso? Porque Miramês, num dos comentários sobre o Livro dos Espíritos, ele coloca o seguinte, que a luz é para todos. Todos são encarnados e desencarnados. Então, quem está desencarnado também está ouvindo. Está cheio de desencarnado aqui ouvindo também, que a gente não sabe nem quantos que tem no plano espiritual, também ouvindo aqui e recebendo auxílio de toda a egrégora, de todas as entidades de luz que amparam esta casa, assim como nós, no outro lado também. A gente está chegando no finalzinho, já está tempo. Tem um trecho, eu trouxe um recorte, algumas frases só de Joana de Ângeles. Olha o que Joana de Ângeles diz. É bonito demais, gente. Dedica uma das 7 noites da semana ao culto do Evangelho no Lar, a fim de que Jesus possa pernoitar em tua casa. Gente, já pensou, Jesus passa na tua casa por conta do Evangelho no Lar? Emociona qualquer um. Prepara o coração, abre o Evangelho, distende a mensagem da fé, enlaça a família e ora. Jesus virá em visita. Ela repete. Quando o lar se converte em santuário, o crime se recolhe ao museu. Quando os corações se unem nos liames da fé, o equilíbrio oferta bênçãos de consolo, saúde e paz. Quando a família ora em casa, reunida, toda a rua recebe o benefício da comunhão com o alto, a sua rua toda. Se alguém num edifício de apartamentos alça aos céus a prece da comunhão fraterna em família, todo o edifício se beneficia. Então, gente, a gente vai finalizando. Para quem está fazendo, a gente espera que comece a fazer a partir de hoje. Escolha um dia da semana, um horário, para fazer seu Evangelho no Lar. E para aqueles que já estão fazendo, que o mantenham com disciplina, comprometimento, com afinco e com amor. Porque os benefícios que ele traz são todos esses. E eu acredito que todo mundo gostaria de ter todos esses benefícios e o bônus de receber uma visita de Jesus. Quem não quer? Então, a gente fazendo isso, nós temos a possibilidade
de ajudar a nossa rua, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso país e o planeta, e ainda receber a visita de Jesus que nos auxilia. Então assim a gente vai terminando, encerrando a palestra de hoje. Nós vamos fazer a nossa oração final, reunidos todos unidos. Vamos novamente fechando os nossos olhos, acalmando a mente, acalmando o coração e juntos em prece, vamos dizendo: Senhor da vida, Pai de infinita bondade e amor, agradecemos por este encontro de luz e de aprendizado. Que teus ensinamentos transformem em sementes de renovação e esperança e luz, despertando em nós sempre a vontade sincera de caminhar no bem. Neste momento, levamos nossos pensamentos em prece para todos aqueles que sofrem, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. Que vossa misericórdia alcance os corações aflitos, trazendo paz, saúde aos que choram, trazendo esperança aos desesperados, o alívio aos enfermos de corpo e de alma, a cura e um tratamento. Rogamos, Senhor, que vossa luz envolva os lares em desarmonia, os espíritos em perturbação, os irmãos desencarnados que ainda se encontram em dor e em desorientação. Que possam ser socorridos e conduzidos ao esclarecimento e à serenidade pelos benfeitores espirituais. Agradecemos pela presença amorosa de nossos mentores e dos espíritos de luz que nos amparam e que amparam esta casa. Agradecemos pela oportunidade de aprendizado, de inspiração e orientação recebidas. Que possamos levar conosco a paz e a clareza do Evangelho, aplicando em nossa vida diária os ensinamentos da fraternidade, da caridade, do amor. E sob tua luz divina e protetora, que possam cuidar de nós naquilo que viemos buscar, nos auxiliar, auxiliar a nossa casa, os nossos familiares, os nossos amigos que estão tão necessitados e aqueles que conhecemos que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. E unidos então à espiritualidade que ampara essa casa, unidos aos nossos mentores, nós vamos dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males. Que assim seja, as graças de Deus. Um ótimo final de semana para vocês. Vocês vão aguardar um pouquinho para nós passes, né? Conforme for chamando. Obrigada.